Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não e pare de sonhar. Nunca se entregue, dança sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não e pare de sonhar. Nunca se entregue, dança sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Boa noite a todos. É uma alegria imensa aos nossos corações nos encontrarmos mais uma vez através desse ambiente virtual, desse encontro semanal através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Luz e Fraternidade, o nosso centro aqui da cidade de Santo Estevão, na Bahia. Hoje nós temos a grata alegria de receber uma amiga de lá de Guanambi. Ela que irá nos falar sobre decepções, ingratidão e afeições destrutivas. Este é um projeto do nosso Centro Espírita Luz e Fraternidade, que está completando nesse ano de 2020 50 anos de existência. É um jubileu dourado. E por aqui já passaram muitos trabalhadores que contribuem e contribuíram muito para que essa casa ela tivesse alicerces sustentados, de fato, na codificação espírita. E para nós que estamos hoje atuando, contribuindo um pouquinho na manutenção dessas atividades, é uma alegria muito grande, porque sabemos da importância que é o espiritismo nas nossas vidas. Nós estamos desenvolvendo o terceiro ciclo de doutrinárias virtuais, que tem como tema central esperanças e consolações. É a quarta parte do Livro dos Espíritos. Esse que é um livro fundamental da nossa doutrina espírita. Nós já temos aqui alguns amigos conhecidos, alguns corações próximos a nós aqui de Santo Estevão, nosso amigo Jariomar. Boa noite, meu irmão. O nosso amigo Rômulo Silva, que sempre está conosco, seja bem-vindo. A nossa amiga Antônia, trabalhadora do Luz e Fraternidade, seu Hermes, sejam todos bem-vindos a esse encontro semanal que nós temos
através do nosso canal do YouTube. Vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, curtam esse vídeo, compartilhem essa mensagem. Vocês que estão ainda acessando o nosso canal pela primeira vez também, se inscrevam. Isso é importante porque nós fazemos com que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas. Não custa nada. É só aqui debaixo do nosso vídeo, tem um legalzinho, você vai lá e curte, se inscreve no nosso canal, para que possamos levar, de fato, a doutrina espírita a muitos outros lares. Devido à pandemia, nós tivemos que adaptar o nosso encontro, a nossa doutrinária. E esta foi uma forma que encontramos de fazer essa atividade, de fazer esse encontro e esse reencontro. E toda semana, toda sexta-feira, às 7 horas da noite, nós convidamos um amigo a vir falar a doutrina consoladora do Espiritismo. E nesta noite nós convidamos uma amiga de bem longe, a exato 530 quilômetros da cidade de Santo Estevão, lá do sudoeste da Bahia, a nossa amiga Lindaberg Macedo. Ela é irmã do nosso amigo Macedo, que já esteve conosco. Eu vou convidá-la a dividir a tela comigo. Seja bem-vinda, Lindaberg. Olá. É um prazer muito grande tê-la conosco nessa noite, em nome do Movimento Espírita aqui de Santo Estevão, do nosso Centro Luz e Fraternidade, em nome da nossa amiga Celidalva, em nome de seu Hermes, de Antônia, de Betânia, de Jane, de Fabíola e muitos outros. Nós estamos muito felizes em recebê-la aqui. Deve ter acontecido algum probleminha que a internet dela caiu, mas já já ela retorna e a gente dá seguimento com a nossa doutrinária. Nós que estamos aprendendo a lidar com esse é um ambiente novo, encontramos muitas dificuldades, às vezes a internet cai, às vezes conecta, desconecta. Isso é normal, pois não conseguimos controlar. A internet dela voltou, então, como havia dito, é assim, isso aí a gente não consegue controlar, né? Então, seja bem-vindo, como eu havia dito, bem-vinda, estamos muito felizes com a sua participação em nosso encontro. E eu gostaria de saber quem é Lindaberg, como iniciou no movimento espírita e qual casa frequenta aí em Guanambi. Boa noite, né? Boa noite a todos. A você, Cleandro, a Jane, que fez o convite através do meu irmão Macedo. E é como eu lhe falei, né? Aqui em Guanambi, a gente sempre deixa um vídeo a respeito do assunto, porque na falta da internet do palestrante, a gente vai substituindo, né? A internet tem disso. Então, é um prazer imenso, né? Estar aqui. Eu estou Lindaberg nesta encarnação, né? Sou filha de família espírita, nasci num berço espírita, mas eu adentrei a doutrina depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, eu não participei exatamente durante a adolescência e tal, mas já tinha semente plantada, não é? E assim, chegou um certo tempo que a gente começa a participar, ver da necessidade, não é? Então, aqui em Guanambi, nós temos 9 centros espíritas, e aí, assim, o pioneiro é o Obreiros do Porvir. Então, o meu avô e amigos abriram este centro há muito tempo atrás, né, 1948. E aí, assim, a gente veio acompanhando, trabalhando nesta casa e tal. Mas aí, de acordo, vai acontecendo a necessidade de bairros até. Então, em vários bairros da nossa cidade, né, tem um centro espírita. E eu tenho uma irmã que ela faleceu em dezembro do ano passado, e ela tinha esse objetivo de ter um projeto num centro espírita, e foi o que aconteceu. É a casa que eu trabalho hoje, né? A casa que ela abriu, é a SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, que tem como projeto social o Albergue Nosso Lar. O albergue está em fase de acabamento, mas prestes a funcionar em 2021,
no sentido de albergar pessoas que vêm de uma cidade, né, de uma cidade para Guanambi, para um hospital, e não tem onde dormir, é onde nós iremos albergar essas pessoas. Mas é somente isso que o albergue vai fazer? O objetivo é esse. Mas, por exemplo, Cleandro chega, mora aqui e fala, tem um andarilho precisando dormir, nós vamos fechar as portas para eles? Não é? Então, a gente também vai albergar, tendo uma necessidade de um andarilho passar a noite, mas o nosso objetivo é este, é albergar pessoas que vêm trazer alguém para o hospital e não tem onde dormir, e a gente dá guarita para essas pessoas. E a doutrina espírita, ela é uma bênção para todos nós, não é? A gente leva a consolação através do programa espírita, a gente faz programa espírita, já há muito tempo a gente já fazia na rádio aqui na nossa cidade, também fazemos gravações e a gente envia para outras rádios webs, não é? Eu tenho uma rádio web, então a gente também faz essa programação. Então, assim, o bom é você saber que precisa, né, levar essa mensagem bacana, bonita, que é o da doutrina espírita para outras pessoas. E agradecendo, né? Gratidão por estar aqui falando com vocês de Santo Estevão. Muito, muito obrigada pelo convite. E é maravilhoso a gente perceber que o espiritismo em prática, na prática e na ação, ele pode ser adequado a muitos ambientes, né? Você falou do ambiente de acolhimento, de um ambiente de divulgação, e a gente vai ver no espiritismo emaranhado que se encaixa na prática mesmo. O espiritismo, ele se adequa a qualquer tipo de prática. Dando seguimento ao nosso encontro da noite, nós iremos ler uma mensagem do livro, deixa eu só dividir a nossa tela, Páginas de Fé. E a mensagem de hoje, a mensagem é do espírito André Luiz, psicografia de Divaldo Ferreira, de Francisco Cândido Xavier, o livro Páginas de Fé. E a mensagem tem como título Quando compreenderes. Quando compreenderes que deves a ti mesmo a conquista da paz, nada mais te deterá os passos na senda do bem. Quando compreenderes que és o artífice de tua felicidade, nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela. Quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever. Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás, a não ser a tua própria falta de discernimento, no instante de escolher a semente que, deliberadamente, lançastes ao solo da vida. Então, que nesse momento nós busquemos elevar o nosso pensamento ao Pai Celeste, que possamos buscar a sintonia com os espíritos iluminados, com o nosso anjo de luz, que possamos estar com os corações voltados a essa mensagem edificante que por ora nos aguarda. Que possamos reconhecer a cada palavra a nossa participação, a nossa busca de entendimento, a compreensão do que de fato essa mensagem tem a nos dizer. Que esta noite, Senhor, possa ser um balneário de reflexões, de aprendizado,
de reconhecimento, e que a chama da transformação possa nos alimentar, pois buscamos aqui, neste momento, Senhor, sairmos melhores do que iniciamos. Abençoa a nossa amiga e irmã que conduzirá a mensagem desta noite. Que os bons espíritos amigos e amados possam se fazer presentes. E que todos que nos rodeiam possam aprender assim como nós iremos aprender. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, com a nossa palestra da noite, que tem como tema decepções, ingratidão, afeições destrutivas, a nossa amiga Lindaberg Macedo, de Guanambi, Bahia. Eu irei me retirar da tela, mas qualquer momento você pode me chamar que eu aparecerei. Certinho. Agradeço a oportunidade, né, do trabalho, de falar da doutrina espírita, de falar de Jesus, adentrar os corações de cada um, nos lares que sempre nos ouvem, né? Prazer muito grande estar falando com vocês. E o nosso tema de hoje das penas e gozos terrestres, decepções, ingratidão, afeições destruídas. A gente começa relembrando uma fábula do escorpião e do sapo, não é? Que muitos já conhecem. O escorpião queria atravessar o rio, mas para isso precisava de uma carona do sapo. E pediu para fazer isso, mas o sapo argumentou, mas se você me picar nesse trajeto, e aí o escorpião falou assim, mas como é que eu vou fazer isso? Se você afundar, eu também vou me afogar. E aí o sapo concordou, né? E começou a carregar o escorpião pela frente. Mas chegando lá do outro lado, o escorpião acabou por ferroar o sapo. E aí pergunta, por que você fez isso? Você não me pediu a carona? E o escorpião disse que é da sua natureza e que nada poderia ser feito para mudar este destino. Então, se a gente for analisar essa pequena fábula para o nosso dia a dia, a gente pode se fazer a pergunta assim, em qual cenário, né, a gente se percebe nessa história? Diante das cenas políticas dos últimos dias, no nosso trabalho com certos colegas, aqueles que a gente não se dá bem, em que ponto a gente se encontra nisso aí? Na casa, na nossa casa, com os nossos parentes que nós amamos, mas ainda assim, como as nossas máscaras caem dentro da nossa casa, nós somos autênticos e a gente realmente faz coisas além do normal, que não faria na frente de outras pessoas. Em que ponto é que a gente se encontra nesta fábula? Então, a gente sabe que, inclusive, nas nossas casas espíritas, no nosso trabalho voluntário, ainda há atritos, não é? Então, se a gente se aperceber, nós temos muitos sentimentos negativos ainda que precisam ser trabalhados, não é? A gente tem esses sentimentos e muitas vezes, aquela velha história, nós temos dois cães dentro de nós, né? Um bom e um ruim, né? Aí pergunta-se, quem é que ganha a briga quando estão assim, um em cima do outro? Aquele que eu mais alimento. E qual é o que eu mais alimento? Naturalmente, normalmente, por imperfeição, nós alimentamos o cão bravo, né? O ruim. E por quê? Se a gente for observar, nós estamos numa balança em que nós temos, do lado do coração, nós temos virtudes. Nós temos também, do outro lado, as imperfeições. Na balança, qual é o prato que está se elevando, não é? Agora, é bom lembrar que nós somos bons. Nós somos bons. Nós temos virtudes. O nosso problema é que muitas delas estão adormecidas e a gente não consegue, assim, colocar em prática. Mas nós somos bons. Se a gente for falar de um velho filósofo que dizia, não é? Me esqueci o nome deles, não sei se Lavoisier, é que nós não somos, né, aquilo que nós desejaríamos ser,
nós não somos o que nós deveríamos ser, mas graças a Deus, nós não somos o que éramos. Se a gente olhar a nossa história, nós melhoramos muito, não é? O que nós somos há 20 anos atrás, o que nós somos há 25, o que nós somos há 10, há 5, há 2 anos atrás. Então, houve uma melhora, só que a gente precisa melhorar muito mais ainda, não é? Porque este mundo nosso, ele é passageiro, nós estamos de passagem já comprada, não é? Como Macedo sempre fala, e a gente sempre avisa, nós estamos de passagem comprada, então a gente tem que melhorar antes de partir, porque haverá muito choro e ranger de dentes, porque nós temos muito conhecimento, não é? E aí, falando sobre decepções. Então, a decepção, ela nasce dessa frustração da nossa expectativa com o outro, né, com a vida, e muitos ainda com relação a Deus. Então, é sempre bom lembrar de um trecho de Mateus, no capítulo 5, né, que ele diz assim, se alguém vos bater na face direita, lhe apresente também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Né? Então, daí, aquela grande mensagem. Né? Aí você pergunta assim, mas que outra face? Qual é a outra face? O que Jesus quis dizer com isso? Né? Quando Jesus falou que se alguém batesse numa face, deveríamos oferecer a outra, ele expressou um grandioso ensinamento, né? Que, se levado em conta, nós temos que controlar as situações desagradáveis que surgem em nossa vida, e elas acontecem diariamente. Então, oferecer a outra face não é deixar bater no outro, né? Do outro lado, né? Isso é uma metáfora que sugere que, quando a situação nos chega de forma desagradável, nós temos que ter equilíbrio. Dar a outra face é mudar a paisagem que nos é apresentada, é uma ação positiva diante de uma negativa. Fazemos isso quando nos acontece? A pergunta é essa, não é? Fazemos isso quando algo nos fere, nós damos a outra cara para bater? Ou muitas vezes nós não respondemos à altura por algum motivo, mas nós levamos a história para casa e, chegando em casa, a história começa, né? A gente começa a criar a história. Mas eu devia ter falado isso, e aí começa a história, e isso piora a nossa situação, porque nós estamos trazendo energia negativa para a nossa casa mental, para o nosso coração. Então, quando Jesus disse isso, ele não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. E nós temos exemplos, a gente pode ver na história, de grandes homens que resolveram conflitos gigantescos, não é? Na sabedoria, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e dentre outros. Então, por aí nós podemos ver que é possível solucionar uma série de problemas do cotidiano sem a necessidade de hostilidade, sem a necessidade de ser cruel, porque raiva nós podemos passar. Não é? A gente não pode dizer que, olha, eu preciso melhorar o jeito bruto de ser, o jeito bruto de falar, eu preciso melhorar, mas vamos sentir raiva. Só um exemplo, por exemplo, a minha cidade, eu não sei, Santo Estevão, mas Guanabi é muito quente. Aqui é muito quente, mas eu adoro o calor. Eu não reclamo em instante nenhum, mas por isso eu não sinto calor? Sinto, naturalmente. Não é? Eu sinto o calor, mas não reclamo. É o caso. A gente pode controlar, sim, o nosso jeito bruto de ser, de falar alto em casa. Não quer dizer que eu não vou sentir raiva. A gente pode sentir raiva, mas a gente pode controlar esta raiva. Aí cada um vai controlar a sua maneira, não é? Tem a água da paz, de Chico Xavier. Quando tiver com muita raiva, beba água. Beba no sentido de deixar aqui, não engula. Então, aí vai contando de 1 a 2, chega num certo ponto, está com a água aqui ainda e a raiva já passou. Então, existem várias fórmulas. Só que muitas vezes a gente não pensa nesse instante, né? Nesta hora, a gente explode. O problema é explodir, porque aí já tem espíritos ao redor, né? Aplaudindo o que está acontecendo. Então, nós não estamos sozinhos, portanto, na hora que sentir que está com raiva, que tem algum sentimento ruim, é necessário pensar a forma melhor
de trazer paz para a nossa casa mental e para o nosso lar, para o trabalho, onde a gente estiver. Porque imagina assim, quando acontece no nosso dia a dia as coisas e ninguém grava o que a gente faz, não é? Mas se gravasse o nosso jeito bruto de ser, né, com outras pessoas e colocasse para a gente assistir, a gente sentiria vergonha. Vergonha. Até dentro da família mesmo, não precisava ser lá fora, a gente sentiria vergonha pelo nosso jeito, né? Porque muda a expressão, muda tudo quando a gente está com raiva e se torna hostil. Então, é bom pensar nisso enquanto é dia, para que não haja muito choro e ranger de dentes lá do outro lado. Então, quando se fala sobre dar a outra face, é a melhor representação da não resistência, né? E a não resistência está de acordo com a ordem do universo. O universo está aí para que a gente possa melhorar a cada dia. Oferecer outra face, como diz o Evangelho, significa não retribuir o mal com o mal, que é preferível ser ofendido, injustiçado, perseguido, arruinado, do que ser a causa do infortúnio de alguém. Então, a gente sabe que o ser humano tem muito orgulho e muitas vezes não quer ficar sendo ofendido e ficar por isso mesmo. Então, o orgulho, o egoísmo, é o que atrapalha a nossa evolução. Então, oferecer a outra face, para nós, é uma forma da gente começar a melhorar o nosso eu interior, fazer uma reforma íntima, porque é preciso que a gente aprenda a fazer esse tipo de experiência na nossa vida. A gente não evolui, né, vivendo em paz constantemente, porque acontece algo, né, um imprevisto, uma consequência danosa, e a gente vai reagir como? Agir, né? Porque reagir a gente já está brigando, a gente precisa agir no sentido de pensar. Então, para a gente melhorar, a gente tem que passar por experiências pesadas. A gente precisa ter pessoas na família que a gente precisa compreender, né? A gente precisa ter alguém no trabalho que precisamos compreender. Não adianta a gente querer melhorar, por exemplo, como assim, estamos num trabalho e eu não gosto das pessoas de onde eu trabalho, eu não gosto nem de ir para o trabalho, porque eu não vou estar bem ali. Precisa aprender a gostar, porque é ali que é a experiência para melhorar, não é? Não existe aquela história de, poxa, estou buscando um trabalho melhor. Qual é o trabalho melhor? O trabalho melhor é aquele que a gente gosta de fazer. Então, é necessário aprender a gostar do que faz, é necessário aprender a gostar da família que eu tenho, para que eu não traga decepções para mim e para outras pessoas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz assim muitas informações através dos Espíritos para que a gente tenha a oportunidade de melhorar. A oportunidade está aí a todo instante. O que está faltando? Vontade. Vontade, coragem para melhorar. Quando a gente fala coragem, no livro Jesus no Lar, é um livro belíssimo, inclusive para o culto do Evangelho no Lar, é excelente. Lá fala sobre o dom esquecido. Aí os discípulos perguntam a Jesus, mas Jesus, que dom esquecido é esse? Aí Jesus conta a história que eles dizem que muitas vezes as pessoas ficam pedindo saúde, né? Um trabalho que vai gostar demais, pede assim uma família maravilhosa, muita saúde, muita paz, felicidade, vai pedindo, vai pedindo. E aí Jesus disse que muitas vezes não conseguem. Por quê? Porque esquece, né, do dom. Qual o dom? O dom esquecido, que é a coragem. Não pedem a coragem. Não pede coragem para aguentar a saúde, né? Se tiver problemas ou não com a saúde. Coragem para suportar a família. Não pede coragem para aprender a ter equilíbrio financeiro, em vez de pedir dinheiro, a ter equilíbrio financeiro. Não pede coragem, que é um dom esquecido. E para quem conhece a oração da serenidade, não é? Ela nos diz claramente isso, né? Coragem, coragem. A gente precisa ter coragem para definir o que é bom e o que não é bom para nós.
E a coragem, ela nos traz isso aí, né? No dia a dia, coragem para eu enfrentar o meu sentimento negativo, saber, como Santo Agostinho disse, um inventário. Eu preciso fazer um inventário. É interessante esses dias, eu não sei se vocês acompanharam a Semana Espírita de Vitória da Conquista, eu achei muito interessante quando o Divaldo Franco, ele conta a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, quem vê falando, né? Santo Agostinho disse a gente fazer um inventário, que ele fez isso, e não sabe da história de Santo Agostinho, né? Imagina que era uma pessoa que, poxa, fez um inventário, coisa que muitas vezes a gente fala tanto e acaba não fazendo, né? O que eu fiz ontem para melhorar hoje? Santo Agostinho era uma pessoa, né, mundana. Ele era bruto, né? Segundo as informações que eles contaram, né? Santo Agostinho era um homem bruto com as pessoas, uma pessoa da família e tudo mais. Então, né, quando ele despertou, né, espiritualmente, para que precisava melhorar, ele fez o quê? O inventário. Foi aí que ele foi melhorando. Então, a gente pode perceber que há uma luzinha no final do túnel para nós. Há uma luzinha no final do túnel e a gente pode melhorar, com certeza. Então, nós sabemos que, dependendo do nosso jeito de ser, a gente vai extravasar ou pessimismo, não é? Ou energia boa. Joana de Ângeles, ela fala que as dores valem o valor que lhe damos. Quem assimila decepções, extravasa pessimismo. Que é imprescindível romper as comportas do personalismo infeliz para que as vibrações de felicidade te visitem a casa mental. Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida. Então, a gente sabe que uma faísca, um raio, né, que atinge um depósito de combustível, apresenta destruição. E assim somos nós, não é? Nós temos energias boas e energias ruins. A gente só precisa aprender a trabalhar com elas. E a gente precisa fazer isso para ontem, não é? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Nós estamos aqui de passagem. E que a nossa passagem seja tranquila, serena. Sabemos que temos rompantes, que eles não sejam constantes. E quando a gente perceber que a gente teve que a gente tenha a oportunidade de pedir desculpa, de abraçar a pessoa querida, ou a pessoa que a gente não se sente bem, pedir desculpa. Estamos certos diante do problema, mas o nosso tom de voz já não foi certo, não é? Então, pedir desculpas, não pelo ocorrido, porque, no caso, nós temos razão, digamos assim, né? Pedir desculpa da forma como tratou o problema, né? Pela alteração de voz, né? Pelo jeito bruto de falar. Isso a gente pode, sim, pedir desculpas e é um bem para nós. Se o outro não aceitar as desculpas, tudo bem, né? Vamos orar por eles. Mas a gente precisa se sentir bem, encostar a cabeça no travesseiro e dizer assim, obrigada, Senhor, pelo dia, e o que eu fiz hoje, que amanhã eu melhore mais ainda. Né? A oportunidade é essa. Então, no livro dos Espíritos, nos diz sobre as decepções. Questão 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Eles perguntam, eles dizem, são, porém deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio foi. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. A ingratidão, então, é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Não é? Então, é só a gente reforçar que a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Quer dizer, alguém foi ingrato, nós vamos parar de fazer o bem? Não, é aí que a gente deve trabalhar para fazer o bem sempre. Para quê? Para que se alguém um dia fazer alguma coisa, uma ingratidão contra nós, a gente nem perceber. Então, a gente sabe que a ingratidão ela decorre da nossa própria condição de imperfeição. Vai ver se Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, percebia que alguém estava sendo ingrato diante do que elas faziam, do que faziam? Não, porque eles não se preocupavam com isso.
não é? Lembram uma velha história, talvez vocês até conheçam, de um rapaz que virou para o coordenador do centro, dizendo que não estava assim, gostando das atitudes dos trabalhadores da casa espírita, porque uns sentavam na plateia, em vez de assistir a palestra, ficavam vendo o celular, não estava gostando de outros, porque estavam falando mal de outro e dizendo detalhes do que estava acontecendo, que ele não estava gostando. Aí o coordenador falou assim, olha, vamos fazer um teste, então. Vamos fazer algo assim? Ó, eu quero que você saia com esta colher, né? Colocou um óleo numa colher grande. Eu quero que você dê 2 voltas. Vamos resolver esse problema. Dê umas 2 voltas pela casa, mas não deixe o óleo cair, tá? E o rapaz deu, né? As 6 voltas. Depois que ele deu as 6 voltas, virou para o coordenador e falou assim, ó, dei as 6 voltas, está aqui a colher, não deixei cair. Aí o coordenador virou e falou assim, bom, nesse período que você rodou o centro, você viu alguém vendo o celular? Não, não tive como, não deu tempo ver, eu estava olhando para o óleo. Certo. Nesse tempo que você saiu por aí, você viu alguém falando mal do outro aqui? Não vi. Assim, ó, então, se você focar no trabalho de Jesus, que é o que a gente precisa fazer aqui, a gente não perceberia o que outros estão fazendo. A nossa obrigação, o nosso dever moral é melhorar a nós, ajudar o outro, né? Ajudar o outro, não apontar as suas falhas, não é? Então, nós precisamos aprender a conviver conosco, para aprender a conviver com o nosso colega de trabalho, a nossa família. Nós somos aprendizes do Evangelho. Nós somos aprendizes do Evangelho diariamente, então nós precisamos lembrar que nós precisamos compreender, nós precisamos perdoar, e lembrar sempre de quando nós estamos trabalhando para Jesus, o trabalho é de Jesus. Se alguém não está assim, interessado em trabalhar tanto, não precisa apontar o que ele tem que fazer. Eu sei o que eu devo fazer na casa espírita, e é claro, em reuniões, não é? A gente chamar o que é preciso ser feito, mas não apontar o que um ou outro está fazendo de errado. O que é preciso ser feito, não é? E é assim, mas cada um segundo as suas obras, né? Se o outro não está fazendo, ele vai responder lá do outro lado, porque o compromisso é com ele, né? Do outro lado. Então é isso. Nós estamos no mundo de provas e expiações, e cada um traz as suas imperfeições, e o nosso dever é nos melhorar e ajudar ao próximo, e aquele que está precisando da nossa ajuda, não é? Falando sobre a ingratidão, conta-nos a história que no século I a.C., o imperador romano Júlio César, ele foi vitimado por uma conspiração de senadores que pretendiam lhe tirar o cargo. Então, ao reconhecer entre seus algozes seu próprio filho adotivo, Marcus Brutus, Júlio César teria proferido a famosa frase, até tu, Brutus, filho meu, né? Frase conhecidíssima que entrou para a posteridade e fixou aí no imaginário popular, quando se fala sobre uma traição, quando fomos apunhalados pelas costas e tal, né? Mas aí muita gente fala até tu, Brutus, não é? Mas lembrando, né, sobre essa ingratidão, porque foi um filho adotivo fazendo com o pai. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, né? Quem disse? Santo Agostinho. Então, como diz que ele é fruto imediato do egoísmo, a ingratidão sempre causa indignação, tanto quem sofre quanto os que presenciam. Então, quando eu falo assim, no Evangelho, quando ocorre da parte dos filhos, a ingratidão dos filhos com os pais, do capítulo honrai o vosso pai e a vossa mãe, então, quando ocorre da parte dos filhos em relação aos pais, é ainda mais lamentável, pois ai daquele que ouvida, que esquece o que deve aos que ampararam na sua fraqueza, que com a vida material lideram a vida moral, não é? Que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato. Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito
aos outros. E aí o Evangelho ainda diz, né, que se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueça e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. E eles continuam, né, dizendo, devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de uma simples falta no primeiro caso, pode ser considerado crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Quer dizer, qualquer falta que a gente fizer, tudo que a gente for fazer contra outras pessoas, pode ser que não passe de simples falta, mas em relação aos pais, ingratidão com os filhos já se torna crime, porque se junta aí a falta de caridade juntamente com a ingratidão. Então, a ingratidão, ela consiste nisso aí, em esquecer, desconhecer, reconhecer mal os benefícios. E ela se origina do orgulho, é um defeito moral. Como todos os defeitos morais, ele causa constrangimento e dor aos outros. E aí a gente pergunta assim, por que nos sentimos magoados com a ingratidão? Por que nós sentimos? E o motivo também é simples. Nós aguardamos um retorno, uma resposta ao bem que fizemos a esta ou aquela pessoa. Então, há uma grande dificuldade nossa em esperar do bem praticado. Há uma grande dificuldade, pois nós temos essa necessidade enorme, né? Enorme de sermos amados, estimados, queridos, idolatrados. E esta necessidade aí ocupa uma posição de destaque entre as necessidades humanas, praticamente no topo, ou seja, a mais importante das necessidades. Então, é neste ponto que nós, espíritas, devemos tomar cuidado especial. Nada devemos esperar do bem, nada, nada. Aí está a verdadeira dificuldade. Se aguardamos receber algo em troca desta ou daquela pessoa, que bem real está sendo feito? Fazer o bem sem ostentação, é o ensinamento, fazer o bem sem olhar a quem. E Emmanuel, ele é franco e direto, quando ele diz que nos desiludimos porque esperamos muito de nosso próximo. Temos o estranho hábito de esperar sempre algo em troca pelo bem que fizemos, ou simplesmente pela amizade que dedicamos. Mas se esperamos algo em troca, que bem que fizemos, não é? E amizade sincera dedicamos. Então, nós não deveríamos aguardar gratidão de nenhuma espécie, pois assim jamais nos magoaríamos. Então, muitos de nós não entendemos nossas emoções, ou quando entendemos, não temos controle sobre elas. E a maioria das pessoas entende-se controladas, né? Entende-se controladas por suas emoções. É aí que nosso egoísmo nos coloca na rota dolorida, não é? Que nos levará ao encontro de corações endurecidos como os nossos. E aí, quando a gente encontra um coração endurecido, o que a gente faz? O que deveria ocorrer? O oposto, né? Nós é que deveríamos ser os mestres de nossas emoções. E isso é possível, principalmente através do conhecimento de si mesmo. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, está repleto de indicações de como conhecer-se melhor, de como ser melhor consigo e com os outros. Fazer o inventário, como diz Santo Agostinho. Então, nem sempre o ingrato sabe o que está fazendo. Nós temos diversos exemplos de como, né, somos ingratos. Quando nós esquecemos as coisas boas que nos fazem, quando nós discutimos com os nossos pais, quando passamos por cima de colegas de trabalho na ânsia de defender nosso ponto de vista, né? Quando é verdade, defendemos apenas nosso orgulho, quando viramos as costas para os problemas do outro, quando exigimos que o nosso próximo, seja ele quem for, seja perfeito, já que somos ingratos justamente por sermos moralmente imperfeitos, não é? Então, o problema maior está, né, nesses pontos. A gente quer que o outro seja como a gente quer que ele seja, e não é assim. Nem os nossos filhos, né, que a gente vai educando, não são nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos filhos.
a gente precisa aprender a conviver com isso, não é? Então, o egoísmo é o pai da ingratidão, e é em todos os nossos sentimentos de imperfeição negativa, o egoísmo está dentro, em todos. Então, há muito o que fazer, há muito a melhorar, tem muita coisa para a gente plantar, para a gente saber que a nossa convivência aqui neste mundo de provas e expiações não é fácil, não é? Então, se nós percebemos que a gente está num patamar de evolução mais do que o outro, a gente precisa aprender que aquele outro precisa melhorar e a gente precisa ajudar. Não podemos começar a descer, não é? Ficar no mesmo patamar do outro, que a nossa casa mental vai piorar a nossa situação. Quando nós falamos sobre ingratidão, decepções, a gente imagina o quanto as pessoas, quantas famílias não sofrem com isso, não é? Quantos familiares não sofrem com isso? Há muitas mães que simplesmente se calam diante do problema, e calar diante de um problema piora ele. Mas não é calar no sentido de procurar resolver na brutalidade, na hostilidade. É preciso diálogo, é preciso conversa. Se calar diante de um problema, vamos trazer também outros problemas maiores para nós. Então, quando se fala sobre as afeições destruídas, nós vivemos num mundo que a gente não está, como se diz assim, como a gente falou inicialmente, querendo viver na família sem problemas. Nós precisamos até ter estes problemas para a gente se conhecer diante deles. Aquela velha história de diz que uma competição, não, uma apresentação, né, de arte, pediram para fazer a felicidade, a paz. Onde está a paz? Onde está a felicidade? E aí todo mundo começou a fazer, né, o paraíso, o céu, de uma forma ou de outra, flores e mais flores. E aí um pintor fez uma onda no mar muito violenta, né, no desenho, muito violenta, e numa pedra próximo a essas ondas gigantescas, um pássaro cantando. E aí foi o ganhador da exposição. E aí perguntaram, mas gente, como é que pode, não é? Como é que vai ser feliz, vai encontrar paz diante de ondas derrubando o mundo, quebrando nas pedras? Como é que vai um pássaro cantar ali? E aí foi explicado, né? Que aí é onde está a felicidade, aí onde encontramos a paz, né? Sermos serenos diante da dificuldade. Como é que a gente... Imagina a gente num jardim florido, não é? Num céu estrelado, ensolarado, é a forma que nos apresenta. É bacana, não é? Quero ver diante de uma tempestade como é que a gente vai agir. Então, é nesses momentos que a gente se reconhece, é nesses momentos que a gente sabe o que a gente veio fazer neste mundo. Nós viemos amar. Vamos passar por dores? Vamos passar por dores. Vamos ter que abraçar o sofrimento por causa dessas dores? Não, né? Nós temos que ter gratidão por sentir essas dores e saber que nós podemos suportá-las. Quantos ensinamentos a gente vê de pessoas que passam por famílias ingratas, né? Por famílias perturbadoras, e uma pessoa que vive em paz, não é? Não é fácil, a gente sabe que não é, só precisamos tirar de dentro de nós aquilo que a gente sabe que precisamos melhorar, que são as nossas imperfeições, a cada instante. Nós estamos aqui para agradecer a cada dia. Sabemos que se temos o filho, se nós temos alguém da nossa família, do nosso trabalho, que a gente não tem afeição, né? Que a cada dia está piorando o nosso convívio, quem tem que melhorar somos nós. A gente não pode apontar que o outro que está errado. Está errado, mas a gente precisa aprender a conviver, não é? Primeiramente, aprender a conviver comigo. Eu preciso sair de minha casa, aliás, antes de sair da minha casa, ao levantar, eu preciso deixar a minha casa com energia boa.
Eu preciso deixar a minha casa com energia boa. Eu lembro que eu participei de uma palestra, aí alguém falou assim, que quando saísse de casa e tivesse muita energia, ainda está sentindo que não quer levar para o trabalho energia ruim, abraçasse uma árvore, não é? Abraçasse uma árvore. Aí, logo mais, a pessoa pergunta, gente, mas por que eu vou deixar minha energia ruim numa árvore? Eu preciso preservar a natureza, trazer energia boa para a árvore? O que eu preciso fazer? Não é? Eu preciso tirar a energia ruim de mim, né? Me dá um autopasse, não é? Ó, tirar a energia ruim perto de mim, pedir a Deus proteção, que o que vier a acontecer lá na frente, né, que eu esteja já com energia boa para suportar. Então, nós precisamos fazer isso conosco, sair de nossa casa, tirando a energia ruim de nós, para que cheguemos no nosso trabalho ou no trânsito com energia positiva. O nosso dia a dia não é fácil, ele não é fácil em momento nenhum. E essa é a oportunidade da gente vivenciar o nosso dia e chegar em casa com energia boa. Chegar em casa com energia boa. Lembrando sempre que na porta do nosso centro sempre tem um anjo guardião para nos receber na porta da nossa casa também. Então, quantas vezes você já chegou na porta de sua casa e agradeceu a presença, agradecer mentalmente a presença daquele anjo que está ali te esperando, não é? Não sempre diz que a gente deve chegar nos locais, ou no centro espírita, ou numa loja, em qualquer casa, e pensar mentalmente assim, que a paz esteja com todos, não é? Para que a gente já entre com energia boa. Por que a gente não faz isso na nossa casa, não é? Não é? Chegar na nossa casa e dizer assim, que a paz esteja com todos nós, para que a gente possa ter uma convivência boa dentro do nosso lar. Jesus disse, no primeiro culto do Evangelho no Lar, na casa de Pedro, que a paz no mundo começa entre quatro paredes. Então, não tem como a gente correr do trabalho dentro dos nossos lares. E as afeições, na questão 938, nos diz que as decepções oriundas da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade. E eles respondem, fora um erro, porquanto o homem de coração, como diz, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe-se que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, nós sabemos que o estágio moral, né, em que a gente transita um com o outro nesse mundo, não é fácil. Nós estamos vivenciando com pessoas que podem também ter o mesmo instinto nosso, e a gente precisa, de maneira pacífica, melhorar, primeiramente, a nossa casa mental, né, e ajudar sempre ao próximo. E nas dificuldades, as diferenças de opiniões, os insultos, os agravamentos devem ser considerados como uma experiência, como teste de aprimoramento espiritual. Então, não adianta a gente querer falar de Jesus se a gente não colocar isso como aprendizado para novas condutas, não é? Novas condutas. A gente precisa disso aí. É como o pássaro na rocha. A gente está diante da dificuldade, a gente precisa sempre, a gente precisa sempre agradecer a Deus esta oportunidade. Erramos, né? Erramos. Fala aí alto hoje. Eu posso dar um abraço nessa pessoa, não é? E que amanhã isso não repita, porque senão a gente vai ficar na mesmice de sempre. E isso não é bom. E com isso a gente vai trazendo influência maléfica para a nossa casa. Eu espero que todos que estão nos ouvindo façam o culto do Evangelho no lar, não é? Então, quando se faz o culto do Evangelho no lar, durante a semana, não é? A gente com toda aquele jeito, né? Autêntico de ser, que as nossas máscaras caem dentro de casa. Então, a gente vai soltando energias na casa e muitas delas negativas. Então, quando tem o culto do Evangelho no lar, a espiritualidade chega, não é? E fazem aquela faxina, né? Fazem aquela faxina na nossa casa. E deixa a nossa casa um brinco, cheio de luz. Aí temos uma semana para fazer o culto do lar de novo. E o que acontece? Muitas vezes a gente chega, né, em casa, como a gente muitas vezes diz, a gente nem dá bom dia, boa tarde ao nosso anjo da guarda que está na porta nos esperando, a gente nem chega, diz assim, que nossa casa hoje seja iluminada e vai soltando, né, o que pode dentro de casa, trazendo mais energia negativa. A espiritualidade nunca reclama. No outro dia do nosso culto, vai e faz de novo outra faxina, não é?
o que a gente tem que fazer? Aprender a não deixar essas energias em nossos lares. É a nossa obrigação. Né? Do Livro dos Espíritos, quando fala sobre esse tema, fala das esperanças e consolações. Nós estamos no mundo para que a gente não deve se deixar perturbar diante dessas situações, porque elas vão acontecer. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. A gente não pode apontar o dedo para o outro. Quando a gente aponta para o outro, naturalmente, o dedão já está apontando para nós, né? Nós temos muito a fazer. Nós temos muito que mudar. Então, é necessário cuidar do tipo de semente que nós estamos distribuindo, não é? Nós temos que ter muito cuidado. Nós somos semeadores. Que tipo de semente eu estou semeando? É preciso pensar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos aqui de passagem, não queremos chegar lá do outro lado, dizendo assim, Senhor, Senhor, eu tinha que ter mais tempo para fazer alguma coisa, e ele vai nos dizer, como diz o Evangelho, não é? Malbarataste o teu tempo, malbarataste o teu tempo, então, hora de trabalhar mais, não é? Aproveitar essa oportunidade que a gente tem hoje, gratidão a Deus por tudo, gratidão a Deus por tudo, agradecer a todo instante pelo que está acontecendo conosco. Finalizando a nossa palestra, tem a mensagem, não é? De Francisco de Assis, quando ele fala sobre essa forma de agradecer, de gratidão, não é? Aí nos conta claramente que nós somos responsáveis, né, pelos nossos atos, porque se a gente quer melhorar, a gente não precisa pedir que o outro seja melhor do que nós, ou que o outro dê o que eu estou precisando. Eu preciso fazer isso. Então, conta a história, né, de um homem que nasceu na Itália, ficou conhecido como Francisco de Assis. Então, o Francisco de Assis, um homem singular, sabia que Jesus, né, pretendeu dizer e começou a fazer o seu hino de paz. E a história de Francisco de Assis, ele diz assim, ele pede, né, ao Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí, o que nos mostra o ensinamento, né, de Francisco de Assis? Onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí continua, né? Para que a gente possa amar mais do que ser amado, não é? Então, quando a gente pensa da forma como o Francisco de Assis nos fala, nos traz claramente isso. Eu não preciso que o outro me ame mais. Eu preciso amar. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, é a nossa experiência. O nosso jeito de viver deve ser esse. Perguntaram a Francisco de Assis, né, um certo dia que ele estava capinando o seu jardim, aí falou assim, se a morte chegasse ali para ele, naquele exato momento, o que ele faria? Aí ele respondeu, ora, eu continuaria a limpar o meu jardim. Aí a gente pergunta assim para todos nós, né, se a morte não chegasse aqui neste momento, o que a gente faria? Será que a gente continuaria do mesmo jeito, a fazer a mesma coisa como Francisco de Assis disse? Então, é hora de repensar, não é? A nossa vivência. Nós estamos num mundo de esperanças e consolações. Esperança não no sentido, como diz aquele grande filósofo, não no sentido de esperar, né? Não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar. Eu me esqueci o nome do filósofo.
no sentido de esperançar, no sentido de saber que eu posso fazer alguma coisa para eu melhorar. A esperança nesse sentido, de que se o mundo hoje, se o mundo hoje, se eu estou nesse mundo, o mundo está precisando de mim. E se eu estou aqui, eu posso fazer algo. No livro Tua Casa, também muito bom para um culto do Evangelho no Lar, fala sobre a gratidão. E eu acho muito interessante quando diz assim, olha, nós estamos dispostos a ajudar os que se dispuseram a melhorar, aos que tomarem a determinação de se educarem, mesmo usando a disciplina, porque a harmonia em casa é fator decisivo na arte do bem. Aprecie o templo da tua casa, vê bem de perto os teus filhos e o que poderás ofertar a eles. Faze o melhor, pois eles são prosseguimento de ti mesmo. É um exemplo belíssimo, quando diz sobre para que a gente... Eles estão sempre por perto para quem quer melhorar. E o que nós precisamos fazer é isso, melhorar a cada dia, agradecer a Deus a oportunidade do trabalho, de servir, a oportunidade de saber que a gente sente raiva, mas a gente sabe também que a gente pode, né, controlar aquilo ali, nem que, pode não ser imediato, né, porque a gente ainda não chegou nesse patamar, muitas vezes, né, mas nós podemos, depois que a tempestade passar, pedir desculpas, abraçar as pessoas que a gente ama e dizer, eu amo você, tá? É muito importante a gente dizer isso a cada dia, porque ninguém sabe o dia de amanhã, tá? A gente, mais uma vez, agradece a oportunidade de estar aqui, de falar de Jesus, não é? E que a gente possa, né, cada dia que a gente, digamos assim, estamos na quarentena, eu não estou saindo muito para voltar em casa e agradecer ao meu anjo que está na porta, mas agradecer a todo instante, né? A todos os cômodos da nossa casa, a oportunidade da gente estar ali, de ainda estarmos vivos para que a gente possa fazer algo de bom para nós e para o próximo. Muita paz. Muita paz. Ficamos muito felizes em ouvi-la e o comentário que nós já temos é de muita gratidão pela sua mensagem, Lindaberg. Eu que E agora agradeço. passamos a um segundo momento que normalmente nós fazemos aqui, que é uma pergunta para que você possa, de uma forma mais prática, mais próxima da gente, também aprofundar o tema. Como as pessoas não fizeram a pergunta, as pessoas que estão nos assistindo, eu irei fazer, porque tem uma indagação. Nós estamos nos aproximando do momento eleitoral, nos municípios, né? E, naturalmente, nós encontramos decepções, ingratidões e afeições destrutivas nos relacionamentos. A minha pergunta é: qual o papel da disciplina para que não caímos, não venhamos a cair na decepção, na ingratidão e nas afeições destrutivas, nesse momento em que as nossas emoções elas afloram? Qual o papel da disciplina? Veja bem, no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa fazer aquilo que Emmanuel, né, ensinou para Chico Xavier, né? 3 formas da gente conviver, né? Disciplina, primeira disciplina, segunda disciplina e terceiro, disciplina. No mundo que a gente vive hoje, a gente observa que, diante da doutrina espírita, não se pode discutir o mundo político que a gente vive hoje, não é? A gente não pode falar sobre isso nas casas espíritas, porque nós estamos falando de Jesus. Mas, se a gente for analisar, Jesus foi um revolucionário até, né? E só que Jesus não apontou o erro, não é? De cada um. Não apontou o erro de cada um. Ele, ainda no finalzinho, ele disse assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Diante do cenário político que a gente vive, a gente pergunta assim, quantas vezes, né, a gente está vendo muitas pessoas reclamando disso e daquilo, mas quantas vezes, né, ao deitar, já orou por essas pessoas, pelos governantes, já orou
presidente do Brasil, já orou pelo governo da Bahia, já orou pelo prefeito da nossa cidade, os vereadores. Esse povo precisa de muita oração, muita oração. Está fazendo coisas erradas, muita gente não está gostando, né? É natural, é natural. Né? Há decepção, digamos assim, eu acreditei tanto no trabalho daquele político e ele está fazendo ao contrário. Vamos orar. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Me lembro aqui de uma história que conta que, certa feita, uma pessoa estava num restaurante e ela tem é muito sensitiva em relação ao mundo espiritual, e estava num restaurante com um pessoal e percebeu alguém mexendo no lixo o tempo todo. Sempre que ele almoçava, encontrava essa pessoa mexendo no lixo de uma forma ou de outra e tal. E aí ele se interessou por aquilo, foi ver a história e foi observando como ele tem esse lado espiritual muito avançado. O espírito que o acompanha disse que aquela pessoa era um político, né? Um político, e depois de muito sofrer no mundo espiritual, veio ao mundo e passando por aflições neste mundo, né? Então é assim, todos responderão pelo problema que está causando, não é? Todos nós responderemos pelo mal que nós estamos fazendo. Precisamos orar. O que a gente precisa fazer, orar pelo Brasil, orar pelo mundo, né? Orar pelos que sofrem. Tem muitas pessoas passando necessidade e a gente muitas vezes não sai de casa para conhecer esses infortúnios ocultos, não é? Se a gente pensar o quanto a gente precisa sair dos nossos lares para entender o outro, não é? A gente aprenderia que, muitas vezes, antes da gente apontar o que está acontecendo, seria da gente fazer, não é? Existem muitas pessoas passando necessidade de alimentos. Aí vamos ficar falando, mas o governo não está fazendo isso, o governo não está fazendo aquilo. Por que a gente não forma um grupo e leva cesta básica para essas pessoas? Não é? Por que a gente não forma um grupo e leva remédios para essas pessoas? Então, tem muita gente realmente sofrendo, e por nós estarmos muito assim ligados ao nosso trabalho, à casa, até a casa espírita, digamos assim, a gente não vê esses infortúnios ocultos e muitas vezes muito próximos de nós. Então, o momento é este. Se estamos passando por esse problema, nós somos os responsáveis por isso, não é? Mas vamos ficar aceitando de forma que, mas Deus quis assim, tem que ser assim, não é? A gente precisa o quê? Fazer a nossa parte, melhorar, pensar no que a gente pode fazer pelo Brasil, não é? E pensar no que a gente pode fazer pelos infortúnios ocultos. E além de alimentos que a gente está falando, além de remédios, estamos no mês de setembro, setembro amarelo, que fala sobre o suicídio. Tem muita gente que está até próximo da gente e sofrendo de depressão, e a gente simplesmente não consegue enxergar, porque nós estamos preocupados somente conosco. É hora de acordar enquanto nós estamos ainda com 1000 passos à frente, não é? Para a gente fazer alguma coisa. Sempre lembrando que quando a gente fala assim, 1000 passos à frente, mas o futuro é agora, não é? A gente não pode pensar, eu vou fazer isso depois, que o futuro é agora. O momento de mudança é agora. Oração. Joana de Ângeles disse que a gente precisa estar em constante oração a todo momento. Só vou orar quando eu chegar à noite em casa? Não, não é? Eu posso orar, quando eu estiver caminhando na rua, eu posso orar, mas orar, eu vou perder a sintonia. Não, vocês conhecem aquela breve oração de Zé? Zé, quando chegava à igreja, ele falava assim, oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Essa é a oração do Zé, ele não sabia fazer outra. Né? Oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. E aí aconteceu um acidente com o Zé. O Zé foi parar no hospital e não tinha visita para ele nenhuma, né? Mas a enfermeira ficava besta, que toda vez que entrava no quarto, estava Zé com um sorriso,
né, estampado no rosto, assim, e uma cadeira vazia, de ninguém. E aí ele foi contar, né, a história, né, que na verdade havia visita de Jesus. Jesus chegava para ele e falava: Oi, Zé, eu sou Jesus, eu vim te visitar. Então, a nossa oração não precisa ser uma maquinal, não é? A gente precisa agradecer a Deus por ter dado bom dia a alguém que não conhecia, agradecer a Deus ter as pernas para andar até o centro da cidade ou ir até um bairro, não é? Agradecer a Deus, ter informações de que o mundo está acontecendo várias coisas, porque eu posso orar por aquelas pessoas. Se eu não tiver informação, claro, né, que a gente não pode centrar em informações negativas, que a gente pode até passar mal, mas é necessário a gente saber o que está acontecendo no mundo para a gente orar por essas pessoas. Essas pessoas estão precisando de ajuda. Essas são os que precisam muito de oração. Muito. Então, a oportunidade nossa é essa. Se estamos vendo informações do Brasil que a gente está aí vendo, a gente sabe, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso foi falado por Humberto de Campos, mas isso foi assim feito no livro e somente? Não. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa pátria tem que partir de nós. Nós é que fazemos o mundo ser melhor, não é? A gente precisa melhorar a todo instante. Como se diz, o nosso grande estudioso, ele fala que os livros, né? Os livros não mudam o mundo. O que muda o mundo é a educação. O que muda as pessoas é a educação. Então, se o Brasil tem que ser pátria do Evangelho, eu preciso colocar isso em atividade. Então, no mundo que a gente está vivendo aí politicamente, ou em relação a tudo, precisamos colocar em atividade o orar, o pedir a Deus para que proteja todos nós, não é? E diante de todas as dificuldades, oração constante. Essa é a nossa oportunidade de falar com Deus. E com certeza, a gente sabe que no mundo espiritual tem o seu departamento de oração e todas elas são ouvidas, são ouvidas. Aquelas que nos são respondidas, muitas vezes a gente nem percebe, mas nos são respondidas de alguma forma. Bom, Cleandro, se você quiser complementar a minha fala, eu agradeço. É muito interessante porque você nos traz a todo momento lições práticas, ações. E, de fato, é isso que o Espiritismo nos convida a agir. A gente precisa estudar, precisa orar, precisa agir. Então, é um conjunto que se complementa a todo momento. Então, e a sua fala é muito feliz nesse aspecto, que se complementa. E oração é isso, né? Orar com ação, não com é? ação. E a todo momento é isso que você traz na sua fala, essa orar com ação. E é isso que a gente precisa aprender nesse novo formato que estamos sendo introduzido a cada vez mais dentro do Espiritismo, nesse novo formato de religiosidade, que é uma religiosidade com ação, com prática. Já vamos entrar agora no nosso terceiro e último momento, que é o momento do encerramento. E eu tenho alguns recados. As pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez hoje, curtam o nosso canal está bem legal, bem interessante, nós temos vários vídeos lá, várias palestras, outros encontros, nós estamos agora na nosso terceiro ciclo de doutrinárias virtuais, então nós temos o segundo e o primeiro, que teve palestras maravilhosas, e aqui por aqui também já passaram grandes palestrantes. Então se inscrevam, curta esse vídeo, envie essa mensagem da noite para as pessoas que você tanto gosta, para as pessoas que precisam ouvir, assim como nós estamos ouvindo hoje essa mensagem. Em falando desse setembro, que é um setembro de atenção às pessoas que estão com depressão, nós gostaríamos mais uma vez de informar que o nosso conselho aqui da região de Feira de Santana, na Bahia, o Conselho Regional da Terceira Região, está com uma atividade de atendimento fraterno através do telefone.
E na descrição dessa nossa live de hoje, dessa nossa reunião de hoje, aqui embaixo, nós temos um link que vai te conduzir a todos os telefones disponíveis para o atendimento fraterno. E uma nova opção que nós temos agora é o atendimento fraterno também através do WhatsApp. Então, de segunda a domingo, pela manhã, à tarde e à noite, nós temos telefones disponíveis para o atendimento fraterno. O atendimento fraterno consiste em uma conversa orientada e conduzida através dos preceitos espíritas. Então, se você tiver interesse em saber mais, procura a descrição desse vídeo, clica no link e encontre um telefone disponível ou um horário que você melhor se adeque a esse atendimento. E por final, antes de finalizar a minha fala da noite, nós gostaríamos de anunciar o nosso próximo encontro. Na próxima sexta-feira, nós já estaremos em outubro, dia 2 de outubro, nós teremos a nossa amiga Cida Vasconcelos, aqui de Feira de Santana, uma cidade nossa vizinha. E ela irá falar sobre almas gêmeas e uniões antipáticas. Então, na próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, às 19 horas, através daqui do nosso canal Centro Espírita Luz e Fraternidade, a nossa amiga Cida Vasconcelos. Lindaberg, eu gostaria de, em nome do nosso Centro Luz e Fraternidade, mais uma vez agradecer também a presença dos irmãos de Guanambi que nos acompanharam, e eu gostaria de deixar você agora com as considerações finais e a nossa prece de encerramento. Obrigada. Mais uma vez, né, a gente agradece a oportunidade do trabalho, a oportunidade de servir. Só falando rapidinho, comentando com o Cleandro, essa semana, ontem, na verdade, nós estamos no mês de setembro, é um mês também que se comemora o mês do surdo, não é? E eu vi ontem no YouTube falando do Ivanildo, que é de Santo Estevão, não é? Um surdo que ele fez da arte, né, a sua capacidade de mostrar por que, além de surdo, é capaz. Eu achei muito interessante, eu tinha que deixar esse detalhe aí. Então, mais uma vez, a gente agradece a oportunidade do trabalho e a gente eleva os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais um dia, né, pelo pão nosso de cada dia, pela oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, sempre agradecendo, Pai, pela experiência vivida e que possamos melhorar cada dia mais. Pedimos nesse instante proteção aos cientistas para que encontre a vacina para o vírus que está assolando a todo o planeta. Pedimos proteção aos familiares que perderam, entre aspas, os seus filhos, as famílias em geral, e que desconhecem a vida futura. A esses espíritos que se encontram lá do outro lado, que chegaram lá repentinamente com esta doença, por não conhecerem a vida futura, ou até mesmo conhecendo, se defrontar com o mundo espiritual rapidamente, e a todos os outros que lá estão chegando, proteção a todos eles. Pedimos pelas crianças nas maternidades que estão chegando, que elas cheguem com muita luz para mudar este mundo. Pedimos pelos velhos, pelas crianças dos orfanatos, pedimos pelos pacientes dos hospitais do rim, pedimos pelos pacientes que chegam nas salas de emergências dos hospitais, que estão sendo atendidos pelas macas nos corredores, nos leitos, pelas casas de recuperação de drogados, de alcoólatras, enfim, Pai amado, onde houver um sofredor, que a tua misericórdia divina esteja ali presente. E mais uma vez a gente agradece a oportunidade do trabalho, que a nossa semana seja muito produtiva, que a gente possa levar paz e harmonia em especial aos nossos corações, aos nossos lares e a quem quer que a gente encontre neste mundo. Então, mais uma vez, muita paz a todos
e uma noite cheia de trabalho no mundo espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.